Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 a sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Veto total. Aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 188 de 2017. Projeto de lei número 187 de 2013. Projeto de lei número 1008 de 2014. Projeto de lei número 1794 de 2016. Projeto de lei número 32 de 2017. Projeto de lei número 170 de 2017. Projeto de lei número 172 de 2017. Projeto de lei número 193 de 2017. Projeto de lei número 213 de 2017. Projeto de lei 129 de 2017. Projeto de lei 222 de 2017. Projeto de lei número 314 de 2017. Projeto de lei número 352 de 2017. Projeto de lei número 416 de 2017. Projeto de lei 833 de 2014. Projeto de lei 1349 de 2015. Projeto de lei número 1618 de 2015. Projeto de lei número 2090 de 2016. Projeto de lei 240 de 2017. Projeto de lei número 20. Projeto de lei número 261 de 2017. Projeto de lei número 309 de 2017. Projeto de lei número 212 de 2017. Projeto de lei número 268 de 2013. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Luiz Carlos Ramos Filho para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 113ª sessão ordinária em 14 de dezembro de 2017. Presidência dos senhores vereadores Tânia Bastos, primeiro vice-presidente Otônio de Paula e Luiz Carlos Ramos Filho, ambos a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Leonel Brizola, Paulo Pinheiro, Fernando William, Luiz Carlos Ramos Filho, Otônio de Paula, Renato Cinco, Leandro Lira, César Maia e João Mendes Jesus, 9, assume a presidência o senhor vereador Otônio de Paula e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Luiz Carlos Ramos Filho, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h04. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o novo vereador David Miranda. Oi, quando a gente for discutir o projeto, a gente não vai ter discussão de projeto, né? Os projetos são maioria simples. Vai poder discutir, sim. Então, a gente vai Até poder a maioria simples também abre para discussão. Abre, então. Boa tarde a todos, então. Obrigado.
A presidência suspende os trabalhos para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Com a palavra pela ordem, novo vereador Paulo Pinheiro. Não posso falar com você. O senhor... Então, vereador, enquanto o senhor põe, eu vou anunciando aqui. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final do seguinte projeto. Projeto de lei número 77A de 2017, de autoria do vereador Inaldo Silva, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público, Comissão Municipal de Defesa do Consumidor, Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, Comissão de Educação, que cria o selo de qualidade PROCON Carioca e institui a Comissão Especial de Avaliação. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá autógrafos nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Paulo Pinheiro. Obrigado, senhor presidente. Desculpe o transtorno. Está desculpado. É em homenagem ao nosso ex-vereador, como é que é o nome da casa? Doutor Ivanir de Melo foi lembrado aqui agora. É o seguinte, presidente, nós estamos aqui nessa casa, passamos a semana passada, todos reclamando, e até lamento aqui a ausência do líder do governo, todos reclamando da falta de confiabilidade dos acordos nessa casa. Eu fiz um discurso aqui, reclamando sobre aquele projeto que acabou, que era um projeto que tinha autor, mas não tinha nenhum parágrafo, mostrando que a gente precisa ter confiança no que faz aqui nessa casa entre nós. A sessão hoje, das 14h15, caiu, e aí, de uma maneira, acho que absolutamente normal, se pensou em fazer uma reunião para projetos dos vereadores, projetos não polêmicos. Mas eu acho que aqui na Câmara está precisando, igual no futebol, do juiz de tela, porque alguém tem que julgar o que é isso. Porque nós estamos vendo aqui a pauta que acabamos de receber, existem vários projetos polêmicos. Eu sei que a responsabilidade não é de ninguém da mesa, diretamente, mas é preciso que alguém julgue isso, porque eu posso achar que meu projeto não é polêmico, por exemplo, eu podia ter posto aqui hoje, e não botei porque achei que deveria ser correto com aqueles que marcaram a reunião, eu não coloquei aqui a derrubada do ISS dos ônibus, que é um projeto que eu tenho vontade de colocar, mas achei que era um projeto que não deveria colocar. Então, me parece que, mais uma vez, a esperteza toma o lugar da casa. E nós precisamos que a mesa diretora tome uma providência. Eu acho que, se nós formos discutir essa pauta, vai ser uma série de pedidos de retirada de pauta, porque tem muitos projetos polêmicos para várias e várias pessoas da casa. Portanto, eu quero lamentar mais uma vez, novamente, fomos acreditar no que está combinado, e o que está combinado não foi realizado. Os vereadores colocaram vários projetos polêmicos, e agora, evidentemente, que a mesa diretora vai ter que tomar uma atitude em relação a isso, porque nós não podemos ter novamente esse tipo de... Se assim é melhor não ter sessão alguma, porque a gente não vai conseguir vencer as polêmicas dos projetos apresentados. Então, eu queria pedir que a mesa pudesse repensar esse assunto, para que nós não tenhamos uma reunião em que todos aqui vão acabar pedindo a suspensão de cada um dos projetos. Não, vereador, deixamos claro, primeiro ponto, não começar a sessão é de responsabilidade dos próprios vereadores. Eles não quiseram assinar, cada colega aqui não quis assinar, poucos assinaram, então foi uma decisão de cada um não assinar a pauta. Segundo, mandar um projeto, o que foi pedido e foi conversado, foi que tentassem evitar projetos que soubessem que teriam um grande debate. Todavia, é do foro íntimo e da liberdade do vereador mandar o seu projeto.
Eu acho que é lamentável realmente e é uma pena que nem todos se conscientizaram e mandaram projeto. Ainda assim, o que é polêmico para um pode não ser polêmico para outro. E a mesa diretora em nada pode controlar o que é polêmico para um, o que não é polêmico para outro, porque é uma questão de foro íntimo. Eu penso que deveríamos continuar a pauta e projeto na pauta, ordinária ou extraordinariamente, é projeto na pauta, tem que se discutir ou, inclusive, se adiar. É uma questão plenária totalmente soberana. É uma pena, porque a ideia era que cada vereador pudesse, ainda no fim do ano, estar divulgando o seu trabalho. Mas se o colegiado da Câmara não entendeu assim, concordo com o senhor que é uma pena. Bom, diante dessa decisão, que a decisão é nossa, se os vereadores realmente estão interessados, eles devem estar presentes aqui. Então, eu peço verificação nominal para que aqueles que estejam interessados estejam aqui presentes. Verificação de quórum. Ou outra coisa parecida que não vai fazer muita diferença. Solicitada a verificação de quórum, a presidência solicita aos senhores vereadores que tomem lugares aos seus assentos para fazermos a contagem. Primeira bancada. Primeira bancada, 4 senhores vereadores. Segunda bancada. Dois senhores vereadores. Terceira bancada. Seis senhores vereadores. Quarta bancada. Nove senhores vereadores. Mesa, 2 senhores vereadores. Total, presentes 23 senhores vereadores. Há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Em tramitação especial, regime de urgência em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 188 de 2017, de autoria do senhor vereador Tarcísio Mota, que altera o nome da estação do VLT, localizada na Praça 15, e cria o Largo do Almirante Negro João Cândido. A matéria está pendente de parecer. Pela Comissão de Justiça, convido o nobre vereador pela ordem. Renato Cinco. Senhor presidente, eu não estou entendendo permitir parecer, depois eu lhe dou pela ordem, é permitir parecer pela Comissão de Justiça, por favor. Presidente, eu não vou dar parecer nenhum, porque eu acho que essa sessão ela está acontecendo de maneira ilegal. Na hora que foi convocada a extraordinária, foi lida uma pauta, depois foi publicada outra pauta. O senhor está me pedindo parecer de um projeto que não está na pauta distribuída. Essa sessão ela tem que ser cancelada. O projeto que o senhor está me pedindo para dar parecer não está no avulso que foi distribuído. Eu não vou dar parecer. Tem que ter pelo menos a pauta. Agora não tem nem pauta mais essa casa. Senhor vereador, existe uma obrigação regimental que obriga o veto a passar na frente. Realmente foi um equívoco da mesa na hora de montagem. Logo após, eles perceberam o equívoco. Esse é o único projeto que não está, é só um veto, porque regimentalmente... Não, presidente, na convocação foi lido vários projetos que não estão aqui. Por exemplo, na convocação foi lido o projeto de minha autoria da maconha medicinal, não está na pauta. A reunião foi convocada com uma pauta e está acontecendo com outra pauta. Tem que cancelar essa sessão, ou no mínimo suspender e publicar de novo os avulsos. A presidência vai suspender os trabalhos por 5 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Tiago. O vereador Tiago está aí. Está com o gravata aí?
Dá o parecer ali. Para emitir o parecer, o presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Tiago Carribeiro, sobre o projeto, o veto aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 188 de 2017, de autoria do vereador Tarcísio Mota, que altera o nome da estação do VLT, localizada na Praça 15, e cria o Largo do Almirante Negro João Cândido. Pela rejeição ao veto. Pela rejeição ao veto. Pela Comissão de Mérito, convido o novo vereador Zico Bacana para emitir parecer. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Pela rejeição ao veto. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, está encerrada a discussão em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os dispós de votação estão liberados. Como votam os senhores vereadores? Como vota a vereadora Luciana Novaes? Não. Voto não. A presidência vai encerrar a votação. A presidência ainda não encerrou. Os vereadores que estão presentes podem votar. Mais algum senhor vereador quer votar ainda? A votação está encerrada. Votaram não 41 senhores vereadores, sim, 0. O veto está rejeitado. Declaração de voto. Segue a promulgação consignando o voto do novo vereador doutor Jairinho, não. 42 senhores Pela ordem, vereadores. presidente. Vereador Declaração. João Mendes, não. 43 senhores vereadores votaram não. Para a declaração de voto, o novo vereador Chiquinho Brazão. Declaração. Então, vereador Tarcísio Mota. Apenas para agradecer aí o voto dos nobres vereadores por terem derrubado o veto do prefeito Marcelo Crivella. A ideia do projeto é dar o nome lá do João Cândido, da Revolta da Chibata, à estação do VLT ali da Praça 15, inclusive do largo onde está a estátua dele, infelizmente abandonada no último ano, que a gente possa, inclusive, guardar a memória desse importante líder aí de uma das revoltas que marcou a história da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelos vereadores aí que derrubaram o veto do prefeito. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Para a declaração de voto, então, falar pela ordem, novo vereador Chiquinho Brazão, depois vereador Raimon. Presidente, venho aqui falar em nome aí, certamente, de alguns vereadores, é claro, não pela maioria, mas sim por alguns que tivemos batendo um papo aqui, conversando. Todos os anos, presidente, encerramos no dia 15, na semana do dia 15,
Para nossa surpresa, no apagar das luzes, o Executivo manda todos esses projetos para que os vereadores possam, na verdade, aqui, assumir essa responsabilidade diante da sociedade como um todo, a população. Os projetos, nós estamos vendo aqui, que são polêmicos ao extremo. Quando são projetos que melhoram a qualidade de vida da população, projetos com comprometimento realmente da população, projetos que vão mudar a vida da sociedade como um todo para melhor, certamente esse parlamento vai estar sempre disposto, senhor presidente, aqui a trabalhar até o último dia, a virar o ano, a defender a sociedade como um todo. Mas quando nós identificamos aqui o parlamento, pediria, presidente, por favor, pediria ao senhor e aos meus pares que pudessem estar atentos, porque eu estou falando em nome de um grupo de vereadores aqui, e não é um pequeno grupo, que estão sendo manipulados por esse parlamento. Quando são projetos que realmente fala de melhorias da cidade, nós temos que estar aqui de plantão. Quando são projetos que, na verdade, nós sabemos que poderia ter sido encaminhado para esta casa no meio do ano passado, porque são projetos desenvolvidos lá na secretaria por técnicos de 20 e 30 anos de secretaria, que sabem do que estão falando. São projetos chamados pegadinhas, projetos que, infelizmente, só aumentam tributos, projetos danosos à sociedade como um todo, projetos que esta Câmara vai votar por falta de tempo para analisarmos, vai votar sem termos o conhecimento profundo da matéria. Mas quem vai pagar esse preço não é o parlamento, é a sociedade como um todo. Porque certamente esse parlamento, que é um parlamento compromissado com a sociedade, que está aqui em defesa da sociedade, e por falta de conhecimento do que estará votando esses dias, vai estar sendo induzido ao erro. Conversei com muitos aqui, e muitos aqui têm compromissos que eu digo com familiar, compromissos com as suas bases eleitorais, e que não poderiam estar aqui semana que vem. pela ordem, senhor presidente. Conversei com esse parlamento, conversei com muitos vereadores aqui, que estão sendo induzidos, infelizmente, a esse erro. Vim aqui, não querendo tripudiar a nível do Executivo, presidente, mas dizendo aqui, correu aqui no plenário uma foto, que eu acredito que a maioria dos vereadores viram, do Executivo, representado aqui pelo nosso prefeito Crivella, fazendo compras no Walmart, lá nos Estados Unidos, lá em Orlando. E dentro do carrinho, alguns aqui até brincaram, porra, tem muito pepino. Tem muito pepino dentro desse carrinho do Executivo. Eu brincando com eles, presidente, por favor, eu brincando com eles, eu falei, vocês não têm que ter preocupação com o pepino. Pepino vocês estão muito bem acostumados. Vocês têm que estar preocupados com os abacaxis, porque ele arde muito mais. O abacaxi é que é o problema nesse carrinho. Vocês têm que estar atentos, porque eu fui eleito aqui, eu fui eleito pelo voto popular, para representar aqueles que vão pagar a conta do que nós vamos votar nesse final de ano. Aqueles que eu tenho compromisso é que vão pagar essa conta. E cada um dos vereadores aqui tem compromisso com essa sociedade. Quem vota no prefeito sou eu. Eu nunca tive um voto de nenhum prefeito. Então eu estou aqui fazendo a fala em nome aqui de uma grande maioria que pediu encerramento ainda esta semana desse parlamento, para que a gente possa sair nas ruas de cabeça erguida, para que a gente não leve a culpa do que não temos conhecimento,
de que as secretarias que tiveram 3, 4, 10, 12 anos para estudar aqueles projetos que aqui estão encaminhados aqui para essa casa, projetos que nós não temos tempo hábil para analisar. Conclua, vereador, por favor. Queria saber do presidente quando é que vai publicar aqui o parecer do orçamento. Obrigado, presidente. Vereador, eu perguntarei à comissão de orçamento para que a gente possa dar uma resposta ainda hoje. Com a palavra pela ordem, o novo vereador Raimon. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, quero ressaltar aqui a presença do senhor Milton Rodrigues da Silva Júnior, que está aqui na tribuna de honra, que é rei momo do Carnaval de 2018, e que já foi rei momo nos carnavais de 2009, 2010, 11, 12 e 13. Levanta aí, Milton, o pessoal vê você. Nosso querido rei momo, Carnaval Carioca. Nós somos procurados, senhor presidente, Comissão de Cultura, porque o Milton, ele foi no dia 9 de novembro de 2017, ele é como eu, bancário, e no dia 9 de novembro o Milton foi demitido por justa causa. E aí eu tenho aqui o arrazoado dos processos que levaram o Santander a demiti-lo. No dia 11 de janeiro de 2017, aliás, no abril de 2016, até dezembro de 2016, o Milton estava com licença médica, com inflamação na perna e lisipela. Portanto, de abril a dezembro de 2016. Essa licença foi sendo prorrogada para que em 11 de janeiro de 2017, o Milton, que já não tinha mais o incômodo, a inflamação nas pernas, ele pudesse fazer uma cirurgia. Cirurgia essa que ocorreu no Quinta Dor, no dia 11 de janeiro, uma cirurgia da síndrome do túnel do carpo, da mão direita. No dia 6 de junho de 17, no Hospital Santa Lúcia, no Humaitá, ele foi novamente operado da mão esquerda, também a síndrome do túnel do carpo. No dia 9 de outubro de 17, o Milton foi liberado da licença pelo INSS. 9 dias depois, no dia 18 de outubro, ele fez o exame de retorno com o médico do Santander. E aí ficou apto a voltar ao trabalho, e no dia seguinte, no dia 19 de outubro, ele retornou ao trabalho. No dia 27 de outubro, teve o concurso do Rei Momo, e o Milton participou do concurso e foi eleito Rei Momo do Carnaval Carioca 2018. O Santander, que não registrou as licenças de cirurgia da mão do Milton, e que, portanto, considerou apenas a licença das pernas, considerou que ele usou de má fé e o demitiu sumariamente, com justa causa, no dia 9 de novembro de 2017. Quando, na verdade, ele já tinha licença, todo o procedimento da cirurgia. E aí há uma grande mobilização do Sindicato dos Bancários, uma grande mobilização dos homens e mulheres que fazem cultura na cidade, compreendendo que foi uma grande injustiça do Santander. Então a Comissão de Cultura fez um ofício, que está sendo encaminhado ao Santander, colocando junto em anexo todos os documentos das cirurgias, dos laudos médicos, do acompanhamento, um ofício ao Santander, aos cuidados de Vanessa Lobato, chefe de recursos humanos, na Torre Santander, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, na Vila Olímpia, em São Paulo. O texto do nosso ofício da Comissão de Cultura é esse. A Comissão de Cultura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro Conclua, vereador, recebeu o senhor Milton Rodrigues da Silva Júnior, funcionário do Banco Santander e também rei momo do Carnaval Carioca. Comprometidos com a cultura na cidade do Rio de Janeiro, com a maior festa popular do planeta, ficamos impactados negativamente com a demissão sumária de Milton Júnior. Analisando os documentos de licença médica que nos foram apresentados, avaliamos que há um equívoco para essa demissão e solicitamos o bom senso deste banco, que é, no Brasil,
um dos bancos privados mais importantes, mantendo na cidade do Rio de Janeiro a carteira de recursos humanos de nossa prefeitura, que tem em torno de 160 mil servidores. Certo de que, administrativamente, a posição do Santander será revogada, integrando aos seus quadros o funcionário Milton Júnior, despedimos-nos atenciosamente, vereador Raimon, vereador Tarcísio Mota, vamos passar ao vereador Renato Moura, e queria também deixar o ofício aberto para todos os vereadores que se entenderem solidários a essa causa, que puderem assinar, para depois nós encaminharmos ao Banco Santander. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra pela ordem, o novo vereador Leonel Brizola. Obrigado, presidente desta sessão. Senhores vereadores, saudar os companheiros da galeria aqui. Justamente isso, Rocha Miranda precisa de cultura. Não precisa de banco nem mais farmácia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ontem à tarde, ligou uma senhora aposentada para o meu gabinete, preocupadíssima com esse decreto do prefeito, que adia a data de pagamento dos servidores. Além de ser um desrespeito ao poder legislativo, que a matéria teria obrigação de vir para o projeto de lei, ela é uma tremenda de uma maldade, senhor presidente, senhores vereadores, com o servidor da ativa e os inativos. Vocês vejam bem, a maioria tem empréstimos que são descontados no dia 1º, tem suas datas de pagamento, faculdade, entre outras, colégios, contas, todos no dia 1º. Enquanto isso, senhor presidente, como falou o nobre vereador Chiquinho, o prefeito lança uma canetada dessa e vai para Miami, de férias. Isso é um escárnio. De que povo ele está cuidando? Que os patetas ficaram tudo aqui, né? Vou abraçar o Mickey e os patetas estão aqui. Porque essa é a realidade. Qual é o papel dessa casa? Eu queria convocar os vereadores para que a gente pudesse sustar esse PDL. Sustar o decreto, perdão, me corrigindo. Que a gente suste esse decreto, senhor presidente. Porque além de ele ser uma espécie de maldade, justamente naquela primeira semana que todo brasileiro mais precisa do seu salário. Sabe? Uma vilania sem precedente, numa data que era histórica, dia 1º para os servidores da prefeitura, inativos e ativos. E aí, essa aposentada me ligou ontem chorando, senhor presidente, chorando, desesperada, porque não sabia como é que ia pagar seus empréstimos que vence dia 1º. Veja bem, 5º dia útil, vai cair no dia 10, no 7º dia. Isso é de uma falta de bom senso e de uma maldade, senhor presidente. Ora, essa casa não pode aceitar. Então, eu queria deixar aqui o meu repúdio. Eu queria pena que o líder do governo não está aqui. Eu queria direcionar essa fala ao vereador Messina, para que a gente não aceite essa medida draconiana do prefeito, porque é muito fácil. Manda um pacote para a Câmara de Vereadores, vai para Miami, não acompanha as votações, ou seja, virou as costas para a cidade do Rio de Janeiro. Nada contra viagens, mas uma hora dessas, cuidar da familhinha, do Natalzinho, enquanto o povo... vereador, por favor. Vou concluir.
não vou falar mais que meus outros que falaram aqui por mais de 10 minutos. Agora, é grave essa situação. É um caminho da mesma situação que aconteceu no Estado. E essa casa, provoca a mesa diretora, provoca o presidente Jorge Felipe, para que a gente não aceite um pacote, um dragão da maldade, no final do ano, para punir os servidores, principalmente os aposentados. O meu não rotundo, essa maldade do Crivella, e dizer que nós temos a chance de derrubar essa maldade. Basta a Câmara toda se unir, vereador, unirmos aqui e dizermos que não aceitamos esse atropelo ao legislativo, essa falta de diálogo com os servidores e principalmente de transparência e mais ainda de compromisso com o povo do Rio de Janeiro. Meu muito obrigado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 258 de 2005, de autoria do vereador Dr. Jairinho, que dispõe sobre a prestação de contas aos pacientes internados ou submetidos a procedimentos em estabelecimentos da rede privada de saúde do município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está em discussão. Para discutir. Para discutir a matéria, o nobre vereador Renato Cinco. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu queria conseguir ver se até o final do ano eu venho trabalhar e volto para casa satisfeito, porque está difícil. Acho que parece que a atuação do líder do governo nas últimas semanas contaminou o conjunto dos vereadores. Hoje foi feito uma chamada aqui, uma espécie de acordo, que dizia para os vereadores apresentarem projetos de maioria simples e não polêmicos para a ordem do dia dessa sessão extraordinária. Eu tinha um projeto na pauta que eu considerei polêmico, retirei de pauta, apresentei o projeto que eu considerei não polêmico. Aí eu venho aqui para baixo, na ordem do dia tem projeto para premiar as comunidades terapêuticas, que é o próximo, do vereador Eliseu Kessler. Tem projeto que eu já questionei aqui, que trata de um suposto programa antidrogas, que na minha opinião corre o risco de estimular o consumo de drogas na nossa cidade. Tem mais algum da lista? Faroeste, projeto, né, para transformar o Rio de Janeiro no Velho Oeste, do Faroeste, colocando cartaz de procurado pela cidade inteira, que nós já polemizamos aqui. Você tem uma série de projetos que não cumprem o acordo, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa descontaminar, né? Diminuir o golpismo, né? Parece que o golpismo virou, né, o modus operandi dessa casa. Né? Projetos não polêmicos. Vamos ver esse passo meu aqui, que é polêmico. Então eu me inscrevi para debater o projeto do vereador Jairinho. Não porque eu discorde do projeto, tá, Jairinho? Eu vou votar a favor do seu projeto, muito provavelmente. Mas como eu tenho 15 minutos por projeto, né? Faço as contas aí de quanto tempo eu vou gastar, nós vamos gastar nessa sessão, só por conta dos 15 minutos que eu tenho direito. Não querem que eu tome postura de obstrução? Cumpram acordos. Não cumprir o acordo, né? Vamos andar lentamente nessa sessão. Então, eu estou aqui inscrito... questão de ordem? Eu não posso dar, eu posso dar a parte. O vereador me pediu uma parte. Por favor, vereador Fernando William. Queria uma parte depois também. Na verdade, o que houve como entendimento, ou supostamente como entendimento, é que cada vereador apresentaria, né, uma proposição que não suscitasse polêmica,
né, que não suscitasse dúvida, questionamento, e se caso, eventualmente, qualquer projeto de qualquer vereador suscitasse dúvida ou polêmica, né, o vereador que não concordasse solicitaria adiamento votação daquele projeto e o projeto não entraria na ordem do dia. Eu penso que deve ser esse o acordo. Se Vossa Excelência tem o entendimento de que há projetos polêmicos, se é polêmica, não podia estar na ordem do dia. Eu entendo também que um vereador pode imaginar, sei lá, enfim, que o seu projeto não é polêmico e apresentá-lo. Agora, se qualquer outro vereador entender que é polêmico, e aqui em questão de ordem, ou enfim, no encaminhamento da votação, seja lá de outro, usando que método for, disse, olha, esse projeto é polêmico, solicito o adiamento, sugiro que todos votem pelo adiamento e acabou. Quer dizer, para a gente avançar o máximo que possível e votar pelo menos aqueles projetos que a gente entenda coletivamente que não são polêmicos. É o que eu estou sugerindo. A gente, eu concordo com Vossa Excelência, se há projeto que o senhor entende que não é, que é polêmico, não tem que ser votado, porque o acordo não foi esse. É só pedir o adiamento, é o que eu sugiro. Bom, vereador Renato Silva, você permite uma parte também? Pois não, vereador. Até porque a minha fala é muito no que disse o vereador Fernando William. Eu também concordo com o que Vossa Excelência acabou de falar. Nós tínhamos como comum aqui nessa casa na legislatura passada, fazer algumas sessões extraordinárias para votar projetos de vereador, para que o vereador pudesse apresentar os seus projetos da sua base, apresentar projetos geralmente não polêmicos. E sempre tinha um ou outro que acabava botando um projeto mais polêmico. Eu acho que o acordo foi feito para ser cumprido. Se colocou projeto polêmico, acho que todos nós temos que votar pelo adiamento. E a pessoa que se sentir de alguma forma magoada, que da próxima vez não coloque esse projeto em pauta, coloque um projeto que ninguém irá aqui questioná-lo. Todo mundo aqui sabe quais são os projetos que são passíveis ou não de questionamento. Eu acho que talvez essa seja a última, penúltima ou antepenúltima sessão do ano, num ano que nós trabalhamos muito. Eu confesso que dos 5 anos que eu estou na casa, esse sem dúvida nenhuma foi o ano que essa casa mais produziu. Tenho orgulho de estar aqui trabalhando pela cidade do Rio de Janeiro. Agora, eu acho que todos os vereadores que estão aqui nessa sessão de hoje, que está cheia, estão aqui imbuídos dessa intenção de aprovar até o final desse ano alguns projetos de interesse pessoal, mas projetos que não vão gerar polêmica alguma. Então eu peço a Vossa Excelência que permita que pelo menos essa pauta continue andando, não entre nesse exato momento, nessa sua medida que você pensou em tomar, para que a pauta continue andando e os projetos dos vereadores que não são polêmicos possam seguir em frente. E os que são polêmicos, eu corroboro com Vossa Excelência, nós pediremos o adiamento. Se o autor do projeto se sentir incomodado e pedir nominal, nós vamos derrubar o pedido de nominal dele. Só uma parte. Obrigado. O vereador Antônio pediu a parte. Nobre vereador Renato Cinco, a polêmica, obviamente, ela é muito subjetiva, não é? Existe uma polêmica que pode não ser polêmico para o vereador que apresentou o projeto, mas um vereador sente que para uma bandeira que ele defenda ou um pensamento que ele tenha, aquilo seja polêmico. O que nós podemos, corroborando com a fala do novo vereador Tiago Carribeiro, o que nós podemos dentro dessa sua fala, dentro desse seu despertamento aqui para casa, acordar exatamente isso. Basta que um vereador entenda que aquele comportamento, ou que aquele PL seja um PL polêmico, para que se tire aquele PL de pauta e a gente toque o assunto, toque outros PLs que ainda virão, certo? Bastando um único vereador. Então, todo o conjunto de vereadores, entendendo, para não atrapalhar o andamento do trabalho, todos entendem. Se o senhor achar que algum projeto meu seja um projeto polêmico, não é? Para o andamento do processo legislativo, então, vota-se, cai esse projeto, pede o adiamento e a gente toca a vida. Essa é a minha sugestão também. Tá bom, eu agradeço os apartes dos nobres colegas. Eu quero dizer o seguinte, eu me indignei porque os projetos que eu citei, eles não são subjetivamente polêmicos, porque eles já foram polemizados em sessões anteriores. Eu acho que todo vereador tem o direito de considerar que o projeto não é polêmico, desde que
ele ainda não tenha despertado polêmicas. Então, alguns projetos que já despertaram polêmicas foram apresentados. Eu vou, então, sensibilizado pelos apartes dos colegas, testar se esse acordo vai funcionar. Vou parar de obstruir a sessão, vamos testar. Se funcionar, eu estou plenamente satisfeito, eu não estou aqui para atrapalhar por atrapalhar. Mas o que eu não posso aceitar é que a gente faça um acordo e o acordo seja escancaradamente descumprido. Obrigado, senhor presidente. A matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria... Para discutir a matéria, o novo vereador Leandro Lira, que dispõe de 15 minutos. Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu escutei atentamente aqui a fala do vereador Renato Cinco, a fala do vereador Tiago e a fala do vereador Ottoni. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção, é porque parece que essa sessão extraordinária foi fruto de um acordo. E agora fala-se muito em respeitar o acordo, vamos votar a pauta, vamos votar a pauta. Já existia um acordo prévio. A pauta das sessões ordinárias que vinha sendo seguida, ela já era fruto de um acordo que foi feito pelo presidente justamente para ser respeitado. E justamente não se pode falar em manutenção de acordo, respeito ao acordo, quando se derrubou uma sessão ordinária para convocar a pauta de uma extraordinária que eu não conheço qual é a posição de todos os vereadores, mas certamente existem vereadores aqui que não participaram da formação dessa pauta. Exatamente. E a partir do momento que existem vereadores que não participam e existe uma decisão colegiada, em um colégio menor, vamos dizer assim, um grupo reduzido, que opta por não abrir a extraordinária para convocar uma extraordinária com os projetos de sua autoria para dar celeridade, por mais que não polêmicos, para poder mostrar resultado, eu não acho que é a forma correta de se prosseguir. Realmente não acho, porque em primeiro plano viola o acordo prévio, que já existia. E aqui a gente não está nem entrando no mérito de produção legislativa, de por que está se derrubando sessão ordinária. Então, eu também vou fazer uso da minha prerrogativa aqui, dos meus 15 minutos, para discutir cada projeto, porque eu, por exemplo, não tive acesso à ordem. E toda vez que a sessão ordinária, a ordem do dia é publicada, eu paro, sento a bunda na cadeira e estudo projeto a projeto. E não tive oportunidade para fazer isso agora. Dado que não tive oportunidade, vou sim discutir cada projeto. Para além disso, a gente tem que olhar com muita cautela esse tipo de iniciativa, porque para além de não respeitar o direito de parlamentar que está aqui, cumprido aquilo que foi acordado, é perigoso começar a tomar esse tipo de ação, porque fica muito volátil o parlamento. Derruba-se sessão no dia que se bem entende, convoca-se extraordinária no dia que se bem quer, convoca-se sucessivas extraordinárias quando se bem quer, para votar aquilo que se entende como sendo importante. E aí começa a ficar difícil você fazer juízo de valor acerca do que é polêmico e do que não é. Ah, meu projeto não é polêmico, eu estava aqui no momento, vou conseguir votar. Pois não. Existem vereadores aqui que também têm projetos não polêmicos e que não estão aí. E que por vezes, inclusive, estavam na ordem do dia da sessão ordinária que foi derrubada. Então, assim, essa não é a forma de se conduzir os trabalhos no parlamento. Isso, a meu ver, na verdade, é uma falta de respeito. Se não com a maioria, mas certamente com a minoria. Então é isso que a gente tem que pensar agora. E tratando do projeto em si, presidente, vou ter que abrir o projeto. A emenda do projeto dispõe sobre a prestação de contas aos pacientes internados ou submetidos a procedimentos em estabelecimentos da rede privada de saúde do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Esse tipo de projeto, em geral, ele sempre tem dois lados da balança, né? A gente sempre tem que observar a intenção do projeto, que é dar a devida publicidade, a devida transparência, e o outro lado do projeto é justamente os encargos que ele causa. E aí é exatamente por isso que você precisa, por vezes, de um pouco mais de tempo para se debruçar sobre os projetos. Por quê?
Porque um projeto bem intencionado como esse aqui, por exemplo, já pode existir um ato normativo, seja do Ministério da Saúde, das agências que regulam a prestação de serviços de saúde, que já peça que sejam discriminados, porque, salvo engano, o pedido do projeto, exatamente, prestação de conta ao paciente acerca dos medicamentos ou insumos empregados no tratamento. Isso, por vezes, já é feito. Isso, por vezes, já existe uma outra esfera que já trabalhou acerca exatamente desse ponto, já legislou sobre isso, por vezes já está até sendo cumprido. E aí aqui nós vamos sobrepor normas, causando, por vezes, uma carga de burocracia maior, que não vai surtir efeito justamente porque já está sendo feita e porque a convocação foi feita de maneira apressada. E quando eu digo apressada, não é uma análise minha unicamente, mas a gente começou a sessão aqui, não tinha sequer a pauta corretamente redigida. A gente teve que suspender a sessão exatamente por conta disso. E justamente isso peca um pouco, porque parece que a gente não está tratando com a devida diligência os atos envolvidos aqui no Parlamento. A gente precisa, de fato, se debruçar com um pouco mais de atenção, de cautela, fazer cumprir os ritos, para não sofrer questionamento ou sanção lá na frente. E quando a gente passa para análise do PL, você vê, por exemplo, artigo 2º, cobranças por notas fiscais praticadas pelo estabelecimento a que se refere o artigo anterior discriminarão de forma fracionada, quando for o caso, os valores dos insumos efetivamente consumidos. Como é que você consegue fracionar? Porque fracionar, você fraciona de diferentes formas, em diferentes medidas. Imagine o seguinte, você tem o mesmo insumo, você pode fracionar pelo nome do medicamento. Você pode fracionar não apenas pelo princípio ativo, que dá nome a ele, mas também pela gramatura, pela concentração do medicamento. Você pode fracionar também pelo laboratório produtor, ou seja, quem produz o medicamento. Então você pode fracionar de diversas formas um medicamento que por fim pode acabar comprometendo a atividade do hospital. E a gente aqui, nesse afã, e eu entendo a vontade do Parlamento realmente de se mostrar operante, até porque a gente já passou do prazo que seria regular para o nosso funcionamento, por motivos e para votar projetos que eu discordo frontalmente. Dá um exemplo aqui, estão aproveitando essa postergação do orçamento para colocar em pauta taxa de licenciamento ambiental, para colocar taxa de vigilância sanitária. Com certeza, vereadora. Obrigada, vereador, por ter tocado nesse assunto. Aproveitar para esclarecer, por parte da comissão, não há nenhum interesse em postergar absolutamente nada. Ocorre que estamos recebendo, a cada momento, a cada semana, uma emenda ao projeto. Hoje chegou mais uma emenda. Não há parecer que possa ser concluído com emendas ainda chegando. Então, assim, por mais que a comissão esteja se dedicando, já fez todo um trabalho, o parecer todo pronto, a gente precisa parar. Mas chegou hoje. Não, do governo. Então, chegou hoje uma emenda do governo, a gente não pode atropelar sem dar parecer. Então, pediria que tivesse a compreensão e que não colocasse esse ônus na comissão, porque ela não tem responsabilidade sobre isso. Não, vereadora, Vossa Excelência deve ter me entendido. Entendi. Então, assim, não, eu, inclusive, sou testemunha do trabalho da comissão, mas, rapaz, isso me chama uma atenção, que como é que pode o governo estar até hoje mandando emenda para um orçamento? A parte é questão de nós podermos ou não, mas como é que até hoje, dia 19 de dezembro, o Poder Executivo não fechou a sua proposta orçamentária? Isso me parece de um primarismo, de um amadorismo, porque todo mundo aqui é fato público e notório que o orçamento do Executivo não foi elaborado com a devida cautela. Tanto é que,
logo em seguida de ser enviado a primeira proposta, foi enviada uma segunda. Tanto é que nas reuniões promovidas pela Comissão de Orçamento, a própria secretária de Fazenda se enrolou de todas as formas possíveis para conseguir explicar os números que colocou ali. Um negócio realmente impressionante. Questão de álgebra, questão de começar em 26, seguir para 27, para 28, para 29, para tentar justificar o injustificável. Mas como é que ela chegou nos 26 iniciais, aí ninguém sabe. Porque quando você fala assim para ela, mas secretária, você tem algumas receitas que não vão se repetir no ano que vem. Como é que você está partindo de 26? E ela, não, a gente vai conseguir colocar 26. Olha só, se olhar no Rio Transparente hoje, não bateu 24. E estão mudando até hoje. Eu acho que a gente tem sim que tomar um pouco mais as rédeas da situação para fazer valer as nossas prerrogativas. Inclusive, as nossas prerrogativas à fiel condução do parlamento, dos seus ritos, das suas sessões, sem abrir margem para ficar derrubando voluntariamente. Isso, de fato, compromete o trabalho. Apenas continuando aqui, presidente. Aqui trata a falta ou inobservância, artigo 3º, a falta ou inobservância do disposto nos artigos anteriores sujeita o médico responsável técnico pelo estabelecimento ou o médico responsável pelo tratamento do paciente à representação junto ao conselho profissional, por falta de ética médica, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. O artigo está correto. Responsabilização do profissional está correto. Inclusive porque é difícil ver uma profissão que lide de maneira tão direta com a vida de outros. Agora, acontece que há de se questionar se essa responsabilização cabe por conta de uma incumbência, de uma obrigatoriedade que é dada ao hospital. Então, a lei, ela força o hospital a dar a publicidade, a discriminar os medicamentos, mas quem será punido será o médico, que por vezes está inclusive distante. Então, a lei torna passível de responsabilização um profissional que às vezes está no devido exercício das suas atividades, mas que passa a ser responsabilizado porque o hospital, a instituição na qual ele trabalha, não cumpriu. E aí vai ter o seu CRM testado. Então, apesar de ver com bons olhos essa questão de responsabilização do profissional por aquilo que deveria ser a sua competência, nós temos que refletir de fato se neste caso concreto, de se especificar os medicamentos e os insumos, se isso é competência do médico, ou se é competência do diretor da unidade. Você não pode obrigar o médico que está na ponta a comprometer o CRM dele, passível de representação de toda a sorte, por conta de uma medida que não foi levada a cabo por outro, e que por vezes ele sequer vai tomar ciência da legislação. Então, quando a gente para, isso é o artigo 3º, presidente. Então, nós seguimos aqui, artigo 4º, os estabelecimentos de saúde mencionados no artigo 1º, que deixarem de cumprir integralmente o previsto no artigo 2º, sendo que o artigo 2º, ele trata das cobranças, exatamente, o artigo 2º é o que trata da discriminação, tanto dos insumos e dos medicamentos. E o artigo 4 fala que quem deixar de cumprir integralmente o previsto no artigo 2º desta lei, ou concorrerem com o médico por omissão, ou apresentarem quantidade de medicamentos ou insumos diversos do efetivamente utilizado, ou seja, deixou de prestar conta, ou prestou conta de maneira indevida, ficará sujeito ao pagamento de multa no valor de R$10.000. Nesse caso aqui, presidente, há de se questionar se cabe ao legislador carimbar na lei o valor da multa. Se cabe a ele ou se cabe à esfera administrativa que regulamenta a lei. Essa discricionariedade para tratar do valor em si.
E esse é um questionamento que ele surge em diversos projetos que existem aqui, e eu até nem acho que nesse aqui fugiu a mão, até pela gravidade do que se está discutindo, se está tratando de vida, e do fato de ser pessoa física quem vai ser responsabilizado, no caso médico, que eu acho que é uma questão complicada da forma como está escrita aqui, pelas questões que eu já apontei. Mas há que se ter cautela, porque eu ainda não vi na lei qualquer menção à regulamentação pelo órgão de saúde. Parágrafo 1º desse artigo 4º fala que a imposição de qualquer penalidade não exime o infrator do cumprimento da obrigação que a ocasionou e não prejudicará a ação judicial se cabível. Então o projeto realmente pesa a mão sobre as punições. E é justamente isso que a gente precisa analisar com a devida cautela. Porque eu entendo o afã de querer se avançar com a pauta de produção legislativa, mas até esse é um reflexo que a gente precisa aprimorar. Porque qualidade do trabalho legislativo não é chegar aqui, convocar uma extraordinária e votar uma vintena de projetos. E aí a gente sai aprovando o projeto como se isso fosse parâmetro de atividade legislativa da Câmara. O parâmetro de qualidade do trabalho legislativo, a reputação que essa Câmara tem, não está atrelada ao número de projetos que ela aprova. Está atrelada, assim, à qualidade dos projetos que aprova, a diligência com que trata vereador, as matérias que aqui tramitam, o devido esmero na discussão, no debate, no estudo que leva às proposições. O número de leis que são aprovadas, isso é completamente secundário. Completamente secundário. Isso causa, inclusive, distorções no trabalho legislativo. Apenas para concluir, presidente, a questão que eu queria levantar de fato era essa. Se essa é a forma mais adequada para se conduzir os trabalhos aqui na Câmara, em especial nesse fim de ano. Eu entendo todas as questões que estão na mesa, mas, a meu ver, a condução que está tendo dada hoje não é a mais adequada. Muito obrigado. Vereador, só para deixar claro que eu concordo com o senhor, inclusive fui contra, mas a Câmara é um colegiado e nem todos assinaram o livro, senão teremos tido a sessão ordinária. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, está encerrada a discussão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitado votação nominal pelo vereador Leonel Brizola e vereador Leandro Lira. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Voto sim. Assessoria técnica aqui, por favor, para o vereador David Miranda. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Algum vereador ainda quer votar? A votação está encerrada. Presentes e votando, 28 senhores vereadores. Votaram sim 26, não, abstenção 2, impedido regimentalmente o presidente. Consignando o voto do vereador Chiquinho Brazão, sim. Vereador Jones Moura, sim. Vereador Otônio de Paula, sim. Então, sim, 29.
projeto está aprovado. Para declarar Está dispensada a redação final. Segue autógrafos. Para declaração de voto, o novo vereador Leandro Lira. Presidente, eu queria deixar claro aqui que esse foi um projeto que foi aprovado fora do acordo que foi feito com o presidente para se respeitar a pauta que existia para a sessão ordinária, que não foi aberta hoje. Foi o primeiro projeto a ser votado. Eu vou discutir, vou encaminhar e vou declarar cada um dos projetos subsequentes. Justamente porque não acho que essa é a forma que o parlamento deva conduzir os seus trabalhos, sobretudo neste período. Muito obrigado. Com a palavra pela ordem, na vereadora Rosa Fernandes. Não, segundo inscrito, vereador Raimon. Pela ordem. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro, falar ao pessoal de Rocha Miranda, que está ali em cima, que o projeto de lei de destombamento do Cine Guaraci, ele está na sessão ordinária. Nós estamos em sessão extraordinária, e é por isso que ele não está na pauta hoje. Quando tiver sessão ordinária, ou então, se ele for incluído em alguma sessão extraordinária. Então, hoje, não está na nossa pauta para ser apreciado. Depois eu queria fazer uma leitura aqui muito rápida de uma carta que foi enviada pelos trabalhadores da Conlurb a todos os vereadores. Excelentíssimos senhores vereadores, nós, trabalhadores da Conlurb, vimos por meio desse documento requerer a mediação de seu gabinete desta Casa de Leis em razão dos descumprimentos das normas de nosso acordo coletivo por parte da Conlurb. Convivemos há vários meses com a falta de vários EPIs, colocando em risco nossa segurança e nossas vidas. Não bastasse isso, até agora a Conlurb não cumpriu o pagamento da cesta natalina prevista no acordo coletivo. Cláusula 26ª. A Conlurb fornecerá a todos os seus empregados no mês de dezembro, a título de cesta de Natal, uma cartela de ticket de alimentação no valor determinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O acordo de participação em resultados previsto na cláusula 28ª deveria ter sido pago no mês de junho. Um decreto do prefeito adiou o pagamento para dezembro, mas até agora não há registro oficial para o pagamento. Diante desse cenário, iniciamos de forma autônoma, já que a direção do sindicato negava-se a tomar iniciativa, uma campanha de abaixo-assinado. Coletamos mais de 1.000 assinaturas. Fomos em 2 oportunidades com dezenas de garis de várias gerências na sede da Conlurb, com o único objetivo de estabelecer uma negociação com a direção da companhia. No entanto, em nenhuma das vezes conseguimos sequer um canal de diálogo em total desrespeito. Diante do final de ano, nos preocupa que a falta de pagamento dessas parcelas, que são direito da categoria, seja o início de uma paralisação espontânea, causando maior prejuízo para a população, especialmente nas festas de fim de ano. Ante o exposto, solicitamos que nos ajude a intermediar uma negociação com a direção da Conlurb e a Prefeitura, a fim de vermos nossos direitos garantidos. Quero me dirigir aqui ao líder do governo e também me dirigir aqui ao prefeito da cidade, o senhor Fernando McDowell. Fernando McDowell, na verdade, é o vice-prefeito mais prefeito da cidade, de todas as cidades brasileiras. É o nosso prefeito. Prefeito da cidade, Dr. Fernando McDowell, é um homem conhecedor profundo da política de transporte, reconhecido não só no Brasil, mas em outros países. Fernando McDowell tem sido prefeito por diversas vezes, porque o prefeito se ausenta muito. Então, aproveitar e me dirigir diretamente ao prefeito em exercício, lembrando também ao líder do governo dessa casa, que essa sensibilização em relação aos trabalhadores da Conlurb, é importante que nós a tenhamos em mente, porque todos nós vimos o que aconteceu naquele verão, naquele carnaval de 2014, quando a Conlurb paralisou os seus trabalhos, os trabalhadores cruzaram os braços e a cidade ficou como ficou. Naquela época, por exemplo, o acordo feito da Prefeitura com os garis é que eles receberiam, vereador Ítalo Ciba, receberiam o 14º salário. E até hoje, nada. Nada vezes nada. Então fica aqui o nosso apelo à Prefeitura do Rio de Janeiro, para que atendam aquelas reivindicações legítimas e justas dos trabalhadores da Conlurb,
que são essenciais para a cidade do Rio de Janeiro. Atenção, atenção, senhor presidente da Conlurb, Rubens Teixeira. Está aqui uma carta da Conlurb dirigida aos vereadores. Temos sensibilidade aos pleitos dos funcionários da Conlurb, é preciso que eles sejam respeitados. Com a palavra pela ordem, o novo vereador David Miranda. Então, boa tarde, quase boa noite a todos e todas aqui. Hoje se debate bastante a gente ter utilizado essa sessão aqui para conseguir votar alguns projetos. A gente teve a reunião de comissão na segunda-feira e o vereador Siciliano deu nessa reunião a oportunidade da gente fazer isso, porque tinham vários vereadores que estão querendo aprovar projetos aqui. Eu sigo também na linha do nobre vereador Leandro Lira, que faz uma crítica sobre como isso está sendo feito aqui na casa. Porém, a gente tem que também trazer uma atenção aos vereadores o tempo todo aqui na casa. Tem vereador que chega aqui 2 horas da tarde, que chega aqui, que faz quórum, tem manobra do governo para poder ficar caindo sempre a sessão aqui. Então, assim, a gente trabalhou muito esse ano? Trabalhou. Viemos para cá e conseguimos trabalhar? Conseguimos. Aprovamos muito mais coisa para o governo e tivemos muito mais debate com o governo do que a gente querer aprovar projetos para a população no geral. Então, assim, a crítica que fica aqui é que no final do ano é enviado para essa casa vários projetos, mas ao mesmo tempo que essa casa quer votar projetos, é meio complicado. Nós estamos aqui num papel. O papel é qual esse papel? Investigar e olhar o executivo, mas também propor leis para a cidade. Foi o que nós fizemos durante o ano inteiro. E a gente também precisa desse espaço aqui para aprovar essas leis. Eu, inclusive, tenho um projeto de extrema importância, né? O prefeito colocou um decreto falando que modifica a data do pagamento dos servidores do município. Então, eu tenho um projeto que está aqui na pauta no dia hoje, que fala exatamente isso. Fala que o prefeito e seus secretários não vão receber enquanto os servidores não receberem. E a gente vai aqui nessa casa, e todos os vereadores estão assinando em coautoria junto comigo. Então, eu acho que também esse espaço é importante. E ele foi debatido. E a extraordinária ela abriu com a assinatura dos vereadores. Então, também é um espaço democrático. Mas a gente também tem que prestar atenção de quando o governo quer e faz cair a sessão, a gente tem que prestar atenção também nas manobras que acontecem aqui o ano inteiro. Não só o que aconteceu aqui no final do ano, porque se o governo não tivesse feito as manobras que ele fez o ano inteiro dentro dessa casa aqui, a gente teria aprovado muito mais projeto e a cidade estaria aí muito mais representada pela gente que está aqui fazendo essas leis com um conjunto de pessoas que vêm aqui fazer esse trabalho com a gente. Muito obrigado. Com a palavra pela ordem, o novo vereador Marcelo Siciliano. Senhor presidente, eu gostaria só de esclarecer ao vereador David que, assim, nós tivemos uma reunião ontem das comissões e aí o governo colocou em pauta a possibilidade de votarmos alguns projetos e eu, como vereador, na tentativa de prestigiar todos os vereadores dessa casa para que nós pudéssemos pelo menos ter um projeto, tem vereadores que não têm um projeto aprovado esse ano de trabalho, que nós pudéssemos, pelo menos, já que nós esticamos o prazo do recesso, que nós fizéssemos uma extraordinária para podermos votarmos, no mínimo, um projeto de maioria simples, que seja em primeira e em segunda discussão, para que nós possamos dar uma prestação de contas para a sociedade e que, pelo menos, um projeto nós conseguimos caminhar ao longo desse ano de mandato, tendo em vista que nós tivemos que diversas vezes parar os trabalhos para fazer sessões extraordinárias para votar projetos do governo. Mas, pelo que eu estou entendendo, alguns vereadores não tiveram o entendimento de que isso ficou bem acordado, até porque não foi posto em votação a maioria do que foi definido na reunião,
Nós, na verdade, conversamos, colocamos em pauta e foi deliberado por escrito. E o Messina, o líder do governo, acabou sugerindo hoje, como um dia que os projetos ainda não estavam disponíveis para colocar na votação, tem vereadores que pediram vista e tal, aproveitariam para prestigiar os vereadores, mas infelizmente eu acho que tem vereadores que não entenderam dessa forma e aí resolveram definitivamente pedir para encaminhar, pedir votação nominal. Então fica aqui um apelo, eu vou respeitar a posição desse vereador ou de outros que venham a ter qualquer tipo de iniciativa, mas continua aqui o meu apelo ao líder do governo, a quem quer que seja, ou a maioria dos vereadores, para que nós possamos, pelo menos, pedir o respeito de ter uma sessão extraordinária para votar os nossos projetos em primeira e segunda discussão, para que nós saímos daqui esse ano, pelo menos, prestigiados com um único projeto. Eu acho que tem vereadores aqui que têm bases, que têm ideais políticos, que têm satisfações, que têm compromissos com determinadas pessoas ou grupo da sociedade, ou até mesmo ideologia de gênero, enfim, não importa, e eu acho que tem que ser respeitado, pelo menos ter um projeto, tendo em vista, tem vereadores, tem 6 projetos aprovados nessa casa. Então, fica aqui o meu apelo mais uma vez, eu sei que a sessão acaba às 6h30, nós infelizmente não vamos conseguir aproveitar essa extraordinária, então peço que nós tenhamos uma reunião com quem está discordando ou com quem não teve o entendimento dessa reunião ontem das comissões, e nós possamos fazer uma extraordinária de fato, para avançar e prestigiar todos os vereadores. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Uma inversão de pauta aqui pela ordem. Sei que tem 3 à minha frente, eu gostaria de ser o primeiro. Como ele foi o terceiro, seguiremos o anúncio da próxima matéria e, em seguida, voltaremos à ordem. Em tramitação ordinária, em continuação da primeira discussão. Projeto de lei número 60 de 2013, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que institui, no âmbito do município do Rio de Janeiro, o certificado e o prêmio Rio Cheio de Saúde para incentivadores de programas e projetos de prevenção às drogas e de recuperação de dependentes químicos e da outras providências. Pela ordem, sobre o projeto. Com a palavra pela ordem sobre o projeto, novo vereador Tarcísio Mota. Na lógica de que é um projeto que tem polêmica e que o vereador não se encontra nesse momento no plenário, peço adiamento por 3 sessões. Solicitado o adiamento da matéria por 3 sessões. Senhores vereadores que aprovam a permanência como estão, aprovado. Esse é o próximo. Passa a ser a matéria seguinte. Então, seguindo a ordem, com a palavra pela ordem, o novo vereador Fernando William. Senhor presidente, senhores vereadores, a sensação que eu tenho, muito francamente, é que o bom senso, quer dizer, o nonsenso tomou conta, literalmente, né, da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. A gente não consegue, concretamente, trabalhar. Né? Por mais que tenhamos nos esforçado aqui, acabamos aprovando alguns projetos importantes, etc. Mas coisas fundamentais, né, coisas importantes, de fato, ou não são aprovadas, ou ficam numa polêmica interminável. Né? Eu acho que quem acaba pagando o preço por isso é a cidade do Rio de Janeiro. Eu não estou, sinceramente, preocupado com o prefeito que, nesse momento, está, né, passeando em Miami, etc. e tal, enquanto nós estamos aqui trabalhando. Estou preocupado com o interesse público. Né? Enfim, eu entendi que nós deveríamos ter seguido, aliás, como alguns vereadores defenderam aqui, a ordem do dia. Até porque a ordem do dia deveria ter sido feita, como já foi acordado em outras oportunidades aqui, nas reuniões de terça-feira, né, com o presidente, né, que, enfim, elaboraria a ordem do dia. E aí colocaria os projetos de interesse dos vereadores que não fossem polêmicos, ou até, eventualmente, aqueles que fossem polêmicos, para que fossem discutidos aqui. Nada disso tem sido cumprido. A reunião de terça-feira com o presidente não tem sido cumprido, né? A elaboração da pauta coletiva não tem sido cumprido, a reunião de líderes não tem sido feita. Né? Hoje, por exemplo, né, havia um pré-acordo, e eu entendo que acordo tem que passar por todos os vereadores, de que nós faremos uma sessão extraordinária para votar projetos de interesse comum. E eu vejo aqui realmente que há vários projetos, não estou nem dizendo que sejam ruins ou bons, projetos que já entraram, inclusive, na ordem do dia e foram discutidos, projetos que foram questionados. Se foram questionados, não são unânimes. Para mim, unânime nessa altura do campeonato, por exemplo, é a medalha de mérito Pedro Ernesto pós-morte a São Francisco de Assis, uma hipótese assim. Todo mundo deve concordar, imagino eu. A não ser o capeta infiltrado aqui, que às vezes eu acho que está. Né? Às vezes eu tenho a sensação que o capeta infiltra aqui, porque, enfim,
Por exemplo, a autoria dos vereadores Chiquinho Brazão, Marcelo Ará, que dispõe sobre arte em grafite. Isso já foi discutido aqui, foi polêmico, né? Sugiro que saia. Enfim. Não, eu estou aqui, o autor está aqui. Hein? O autor está presente. Meu querido, você sabe que eu lhe amo. Tudo que eu puder aprovar. Até concordo com esse projeto quando ele foi apresentado na primeira instância. Até, se não me engano... Isso é em nome da arte. Hã? É em nome da arte. Não, para dar glamour à cidade. Não, tudo bem. Há um projeto, até de autoria do vereador Bolsonaro, que trata desse tema. E já existe uma legislação federal que regulamenta todo esse tema. Eu até fiz referência da legislação federal no projeto do vereador Carlos Bolsonaro para que o projeto dele fosse aprovado. Né? Esse tema já é um tema até superado. Eu não tenho nada contra votar, mas como ele foi discutido aqui, muita gente ficou achando que se a gente coloca a questão do grafite, isso implica interpretação do prefeito do que seja ou não grafite. Então, enfim, esses são os cuidados que eu gostaria de ter. Por último, assim, para finalizar, desculpem, eu tenho feito, sinceramente, um grande esforço para que a gente aprove aqui matérias de interesse público, não de interesse do governo, de interesse público, porque a situação da cidade hoje não é boa. Não é à toa que um vereador aqui já veio tratar de um tema da maior relevância, aliás, estranho. Vereador, conclua, por favor. Concluindo. Foi comentado que seria feita uma nova programação do pagamento salarial dos servidores públicos com adiamento do dia 1º para o dia 10 e depois para o dia 5. A secretária de Fazenda, olha que governo enrolado e complicado, disse que isso era boato. E ontem saiu o decreto confirmando que aquilo que a secretária disse que era boato é fato. Além de ser um fato altamente contrário ao interesse da população em geral, especialmente dos servidores. Como já foi dito aqui, tem gente que paga sua conta até o dia 5, se não pagar até o dia 5, paga com juros. Então vai ter prejuízo. Então, assim, eu lamento tanta confusão, tanta desordem. E o pior de tudo é que no meio de tanta desordem, tanta confusão, o prefeito está fazendo compra em Miami. Aí é complicado. Quer dizer, a gente está fazendo em Orlando, sei lá, Orlando, Flórida, digamos assim, para não errar a cidade. Então, assim, realmente é preocupante. Eu estou preocupado com o futuro da cidade, estou preocupado com a forma com que essa cidade está sendo gerida, estou preocupado com... Por exemplo, a gente faz acordo aqui que não cumpre. Então, realmente, eu vou voltar até a preocupação inicial do Renato 5, viu, Renato? Eu pensei que os projetos fossem... A grande maioria aqui, pelo que eu estou lendo, tem polêmica. Se tem polêmica, não podia estar na ordem do dia. Isso é o mínimo de bom senso. Então, eu peço verificação de quórum para ver se... A presidência fará a verificação de quórum. A presidência solicita que os seus vereadores tomem os seus lugares, assento, para que façamos a verificação de quórum. Primeira bancada. 5 senhores vereadores. Segunda bancada. 1 senhor vereador. Terceira bancada. 2 senhores vereadores. Quarta bancada. 2 senhores vereadores. Mesa, 1 senhor vereador. Presentes na sessão, 11 senhores vereadores, não há quórum para continuar os trabalhos. A presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.